Eu conheci um rapaz, o nome dele é Fernando, malhando, fazendo barra e paralela na rua, nas praças. Eu tinha 19 anos na época. E sempre que eu corria, eu ia treinar, eu encontrava-o. E ele me falava sobre Deus. Ele me falava das Escrituras. Mas ele estava afastado da congregação, ele não congregava. E eu percebi que ele estava triste por isso. Eu senti uma tristeza muito grande no coração dele por não estar congregando, por não estar buscando a Deus. E eu tive interesse em conhecer mais sobre o que ele falava. E ali eu passei a ler a Bíblia, passei a ver alguns vídeos de pregações, eram VHS, né? Fitas cassetes. E ele ia lá em casa, começava das Escrituras, a gente ia andar com os dog. Às vezes nós fazia culto assim, tipo num lugar aberto. A gente fazia um culto, ele, vamos fazer um culto aqui, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos cantar um hino. Eu falei, vamos. E ele me convidou para ir onde ele congregava. Mas eu não queria saber de congregação. Eu não queria saber de frequentar a igreja. Eu não queria saber de ser crente. Porque eu já criei em Deus. Mas não da forma que eu creio hoje. Eu fazia oração a Maria. Então eu não tinha discernimento sobre religião e espiritualidade em Cristo como único Senhor e Salvador. E eu pensei em ajudá-lo. Eu falei, esse rapaz, o negócio dele é lá na igreja, na congregação. O meu não. Meu negócio não é igreja. Congregação eu já tenho Deus. Eu não preciso estar em igreja, não preciso congregar, não preciso ser crente assim dessa maneira. Eu já creio. Isso eu pensando. Então eu não fui para a igreja por causa de problemas, dificuldades. 19 anos, jovem, bonito. Mas tinha coisas que eu deveria abandonar. Principalmente a minha ignorância e a minha incredulidade. E tudo mais que me levava a estar afastado de Deus. Mas eu não sabia disso. Eu não tinha conhecimento sobre isso. Aí ele marcou comigo da gente ir no domingo na congregação. O culto lá era 6 horas, eu não sabia onde era essa congregação. Ele iria me levar. Aí, quando foi no final de semana, eu saía bastante. Eu saía geralmente uma sexta, uma quinta, só voltava no domingo para casa, às vezes na segunda. Virava noites e etc. E nesse dia eu esqueci disso. E fui sair, fui curtir, fui beber, fui namorar, fui brigar e etc. E o final de semana era assim, saía, bebia, ficava com as garotas, brigava e jogava bola, treinava, enfim. A prioridade era o dia a dia, não era Deus. Então eu esqueci, não lembrei daquilo. Aí quando foi na segunda-feira, eu vi ele na paralela, na barra, eu falei, poxa, a igreja, poxa. Aí eu fiquei triste por ele, não por mim. Falei, poxa, falei com um camarada, ó. Era pra mim estar ajudando esse rapaz a estar na igreja, e eu já dei mole, esqueci dele, né? Então meu propósito era ajudar ele, mas eu não sabia que quem estava precisando de ajuda era eu. Aí nós conversando ali de novo, eu falei, poxa, eu não fui na igreja e eu esqueci. Mas eu percebi que ele também tinha esquecido. Ele também foi beber, ele foi curtir. Aí minha consciência já não ficou tão pesada. Eu falei, ele também já foi beber, foi curtir, então já foi pro mundão. Então não tenho tanta culpa assim não. Se eu tivesse ido, ele não ia. Ele tava aí no mundão, nas coisas, então tá tudo certo.
Mas eu percebi ainda que ele tinha tristeza, eu percebia que ele ficou triste. Ele era triste, ele falava de Deus, ele falava de Jesus, as coisas tudo certinho ali. Mas eu percebia que ele era uma pessoa triste, porque ele não estava assim praticando aquilo que ele estava falando. E se percebia que ele estava triste por isso. Mas eu não fiz caso dele estar praticando ou não, eu vi sinceridade nele, eu vi verdade nele ali, naqueles dias. Uma pessoa que estava falando algo que era verdadeiro, ainda que ele não praticasse, ainda que ele não estivesse fazendo aquilo. Mas eu percebia que ele estava triste por não estar buscando a Deus. E eu pensei, eu tenho que ajudar esse camarada. Eu vou lá na igreja e vou ajudar ele na igreja. A gente vai na igreja, quando eu chegar na igreja, que ele entrar na igreja, eu saio. Eu pensei, eu nem vou ficar na congregação, nem vou ficar na igreja. Eu vou com ele na igreja, quando ele entrar lá dentro, eu saio fora. Eu não fui para a igreja a princípio para conhecer Deus, buscar Deus, ou para ser liberto de alguma coisa, ou porque tinha alguma coisa na minha vida que eu estava achando ruim. Para mim estava tudo normal, 19 anos, né? Como eu disse, jovem, né? A juventude sim já é uma beleza. A mocidade é uma formosura. E eu malhava, treinava, fazia esporte, então eu já tinha um físico diferenciado para a minha idade, já com 16 anos. Pessoas falavam que eu tomava anabolizante, eu nem tomava, nem sabia o que era isso. Nem tomava suplemento, nem sabia o que era creatina, nem sabia o que era whey, não tinha essas coisas naquela época. Simplesmente eu malhava e eu tive um desenvolvimento muito bom. Então, aparentemente estava tudo bem, aparentemente, né? Então eu não fui para a igreja, como diz, por causa de dor, né? Diz que se você não vai por amor, você vai pela dor. Então, e para mim tudo é por amor. Até a dor que a pessoa sente, alguma dificuldade para buscar Deus, para mim ainda é o amor de Deus, né? Porque Deus já podia mandar para o inferno direto, mas Deus ainda permite alguma dificuldade para a pessoa perceber que ela não é autossuficiente. Né? Deus ainda cria uma situação para que a pessoa entenda que a pessoa depende de Deus, né? Toda a vida depende de Deus. Deus está acima da vida, porque Deus criou a vida. Então Deus está acima da vida. Então, tudo que tem vida depende de Deus para continuar existindo. E espiritualmente de uma forma saudável. Porque existe uma eternidade de enfermidade e de doença eterna, separado de Deus, para quem não tem Cristo como único e Salvador. Aí ele falou assim, vamos esse final de semana que vem. Aí eu falei, vamos. Aí eu pensei, esse eu não falho. Esse eu não vou falhar, porque eu vou ajudar esse rapaz. Aí, quando chegou na sexta-feira, eu geralmente saía na sexta. Eu não saí, eu fiquei em casa. Esse final de semana, eu fiquei o final de semana todo em casa. Eu não saí na sexta. Eu nem saí de dentro de casa, porque eu jogava bola. Então no sábado de manhã eu acordava para jogar bola. E ali, depois do futebol, já encontrava com a galera, já bebia. E lá onde a gente jogava bola era num clube, tinha som lá, tinha música, e todo mundo jovem, todo mundo bonito, aquela coisa toda. Eu falei, não vou nem pra lá não, porque se eu for pra lá, pode ser que eu não volto hoje. Aí fiquei em casa no sábado. Do domingo também tinha futebol de manhã, eu não fui, fiquei dentro de casa, esperando a hora do culto, pra passar na casa dele e ele ir comigo. Aí eu pensava, depois que eu deixar ele lá dentro da igreja, eu vou sair e vou curtir. Tudo que eu não curti nesse final de semana, eu vou curtir no domingo à noite. E tinha um lugar à noite pra curtir. Naquela época tinha vários lugares assim pra pessoa curtir e etc, né? Tinha muitas festas, as praças, os lugares as pessoas se encontravam. Então não tinha zap naquela época, não tinha internet como hoje, então as pessoas conversavam mais, estavam mais juntas e etc. Aí, quando foi domingo, meio-dia, eu já dentro de casa, minha prima me liga falando que tinha um churrasco em um lugar. Eu falei, não vou não. Aí eu pensei, não, se eu for lá pra esse churrasco, eu vou ficar lá e não vou sair mais. Aí, como eu já tinha passado a semana toda dentro de casa, eu falei, não custa nada lá ir no churrasco um pouco, espairecer um pouco, né? Depois eu volto pra casa. Aí umas 2 horas, 1 hora eu fui pra lá. Cheguei lá umas 2 horas nesse churrasco. Falei, 5 horas eu volto. Ficar aqui só umas 2 horinhas, 3 horinhas, só pra espairecer um pouco. Semana toda dentro de casa, eu nunca tinha praticamente passado experiências como essa, passar a semana toda dentro de casa. Aí o pessoal me oferecendo bebida, cerveja. Toma aqui uma cerveja. Eu não quero não, obrigado. Eu pensei, se eu beber aqui, eu vou começar a beber. Aí depois já vou querer
né, ficar com alguém aqui, depois eu não vou querer ir embora mais, e etc. Eu falei, não vou beber não. Aí eu falei que não ia beber, passou um tempinho, eu falei, vou tomar só um copo de chopp. Lá era chopp. Aí tô tomando um copinho de chopp, falei, só um copo de chopp não vai fazer mal não. Aí terminei aquele copo de chopp, aí veio outro passando, eu tomo-lhe outro copo de chopp. Aí eu já fiquei assim meio tonto, porque eu nunca fui muito pra bebida, né? Eu nunca fui aqui assim, cara de ficar bebendo, então... Aí eu já fiquei meio ligado assim, né? Aí eu falei, poxa, falei que não ia vir pro negócio e vim. Falei que não ia beber e já tô bebendo. Aí alguma coisa já começou a incomodar minha consciência. Aí quando eu olhei pro lado assim, tinha duas garotas, as duas sorrindo pra mim. E eu era tipo de um cara assim que naquela época assim eu já chegava chegando. Às vezes eu nem conversava não, eu já chegava logo beijando, logo abraçando. Aí eu pensei assim, falei que não ia vir, vim. Falei que não ia beber, porque eu pensei em pensar e falar assim, não, eu não vou ficar com essas meninas não. Aí eu pensei assim, se eu pensar e se eu falar isso no meu pensamento, eu vou estar lá no meio delas. Eu pensei, se eu falar, não vou ficar com essas meninas não. Aí ia acontecer igual a bebida, ela já ia estar nas minhas mãos. Aí as meninas sorrindo. Quando eu pensei de pensar isso, não vou ficar com essas meninas não. Quando eu pensei nisso, eu já tomei uma atitude, eu botei o copo no chão e já fui embora, nem me despedi de ninguém. Aí as pessoas ficou me olhando assim, onde é que você vai? Eu nem respondi. Eu falei, não, só levantei a mão, tipo dando um tchau. Aí ali eu ainda escutei alguém falando assim, é doido? Ou é maluco? Alguma coisa assim. Ali foi o meu primeiro elogio por estar fazendo a vontade de Deus. Porque daquele tempo pra frente eu escutei muito isso. E até dos próprios crentes. Porque você escutar isso de quem não é crente, então até dos próprios crentes eu escutei isso. Ali eu tomei uma decisão de buscar a Deus, mesmo na minha ignorância, e abandonar aquilo que eu estava fazendo ali naquele momento. E alguém falou isso. E eu fui embora meio tonto assim, fui pra parada de ônibus, peguei o ônibus, cheguei em casa, tomei um banho, troquei de roupa. Aí 5 horas eu já tava com uma roupa social, uma camisa social que eu tinha lá, que eu não gostava de usar social, esperando das 5h30 para me passar na casa do Fernando para ele me levar na congregação. E o culto lá começava às 18 horas, 6 horas da tarde. Aí eu 5 horas todo arrumado, eu tava um pouco assim meio ligado ainda da cerveja. Aí eu liguei a televisão para passar o tempo de eu poder ir na casa dele. Tipo assim, vou assistir televisão aqui meia hora. Aí quando eu ligo a televisão, semifinal. Campeonato de Futebol Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Grêmio e Corinthians. O estádio lotado, e na época eu torcia pelo Grêmio. Tanto é que quando eu tava lá no churrasco, eu tava com a camisa do Grêmio. E camisa original mesmo. E quando eu olhei assim, eu falei, Grêmio e Corinthians. Qual a hora do jogo? 6 horas, a hora do culto. Aí eu fiquei naquela luta tremenda, se eu assistir o futebol, se eu ia. Aí eu pensei, eu passei a final de semana toda dentro de casa, deixei futebol, deixei mulher, deixei bebida, deixei churrasco. Não vou deixar um futebol desse, depois eu vejo o resultado. Aí desliguei a televisão. Aí fiquei no sofá sentado e esperando dar 5h30. Quando deu 5h30, eu fui na casa do Fernando. Gritei, chamei ele, nada, gritei, a mãe dele sai. Fernando não tá aqui não. Eu já caiu a ficha na hora, o cara tá bebendo, tá curtindo, tá com mulher e eu tô aqui igual um abestalhado com essa roupa aqui, que eu nem gosto de usar essa roupa social. E eu deixei mulher, deixei festa, tudo por causa desse camarada aí, e ele não tá aqui pra ir pra igreja. É pilantragem. Pensei comigo, né? Eu falei, sabe de uma coisa, eu vou tirar essa roupa aqui, tudo, eu vou voltar lá pro churrasco, que as meninas tá lá me esperando. Mas aí eu lembrei de uma frase que o Fernando tinha falado naquela semana. O diabo vai fazer tudo pra nós não ir. E eu fiquei com essa palavra na cabeça, o diabo vai fazer tudo pra nós não ir. E eu coloquei no meu coração, não tem diabo que me impede de ir no culto te levar. Eu pensei comigo, né? Falei, não tem negócio de diabo comigo não. Se eu falei que eu vou fazer uma coisa, eu vou. E eu vou com esse camarada na igreja. Mas eu pensava assim, eu vou com ele. Nesse dia mesmo eu pensei, eu vou com ele na igreja, deixo ele lá dentro, saio e volto pro churrasco. Eu pensava desse jeito. Aí quando eu cheguei lá que ele não tava, aí eu pensei de voltar para casa, tirar a roupa e voltar pro churrasco. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Agora eu vou pra igreja. Só de raiva eu vou pra igreja. Aí eu pensei na igreja. Aí eu pensei nisso que ele falou, que o diabo não ia deixar a gente ir pra igreja, né? Que o diabo ia colocar impedimento. Aí eu falei, agora eu vou só de raiva.
E é interessante que mais pra frente, pessoas que nem conversavam comigo começou a conversar, meninas que não me davam mole começou a me dar mole lá em casa, pessoas que não assim conversavam muito comigo, apareceu com dinheiro, me chamando pra sair, pra curtir. Depois eu comecei a frequentar a igreja, né? Bem nos dias do culto. E eu ficava com essa mensagem na cabeça: é o diabo não querendo que você vá pro culto. Isso me ajudou bastante. Aí, nesse dia mesmo, eu fui, né? Falei, vamos, qualquer igreja que eu não sabia qual era a igreja que ele ia me levar, nunca tinha ido. A única coisa que eu sabia da igreja que ele ia me levar era quem era o pastor. Porque ele levou uma fita de uma pregação, ele me mostrou, ó, o pregador lá, o pastor lá da igreja onde eu congrego é esse pastor aí, ó. Aí ele mostrou o pastor sentado, né? Falei, esse é seu pastor, o pastor jovem, né? Ele tinha 32 anos na época, o pastor Sérgio. Então eu só sabia isso, quem era o pastor, por causa desse vídeo. Aí eu saí. Todo lugar que eu vi uma igreja estava fechado, porque os cultos geralmente começavam às 19 horas, 7 horas da noite. E nessa igreja começava às 6 horas, 18 horas. Eu ia batendo na igreja, as igrejas fechadas, a igreja andei. Aí eu fui numa assembleia, aí tinha uma senhora, igreja, né? Era igreja. Eu falei assim, tem culto aqui hoje? Ela tem. Aí, que horas? Aí ela, 7 horas. Eu falei, 7 horas? Aí eram umas 15 para 6 ainda, né? Eu falei, não, vou ter que esperar mais de 1 hora para ir para um culto. Eu falei, não, haja paciência, também aí já é demais. Não, sabe uma coisa? Eu vou pro churrasco. Então, tô querendo ir para a igreja. As igrejas fechadas. O cara falou que ia me levar, não me levou. E eu tô aqui procurando, fazendo o maior esforço para estar na igreja. E tudo fechado. Um culto que vai começar lá não sei quantas horas. Não, vou voltar pro churrasco, que nada. Aí voltei, tô voltando para casa, né? Aí eu tô passando na frente do Santa Marta, um hospital que tem em Taguatingaçu, aqui na cidade satélite do Distrito Federal. Eu abaixei a cabeça e falei com Deus, meditando em Deus assim, no que o Fernando falou. Falei, rapaz, esse diabo tem poder mesmo, né? Esse diabo tem poder, porque o Fernando falou que o diabo ia fazer de tudo pra gente não ir pra igreja. E realmente a gente não vai na igreja não, ele não foi e eu tô aqui voltando pra casa pra ir pro churrasco. Eu tava meio triste, sabe? Eu tava meio triste, que eu queria estar no culto mesmo, pra vencer ali o diabo, né? Aquela palavra ficou em mim, eu fiquei meio triste, né? Aí quando eu tô voltando pra casa, eu olho assim um lugar assim, não tinha placa, não tinha nada. As paredes estavam só no reboco cru. Aí não tinha nome de igreja, não tinha nada, mas tinha um cara lá de terno na frente, né? E as pessoas entrando. Eu falei, já fui em tanto lugar, vou naquela ali também. Aí eu fui lá nele, tudo bem? Ele, tudo bem. Eu falei, isso aqui é a igreja, é? Aí ele falou assim, é. Eu falei, eu posso entrar aí dentro? Aí ele falou assim, pode entrar. Aí eu entrei, aí eu numa alegria tão grande, e os irmãos cantavam, e batia a palma, e eu cantava, e batia a palma. Eu tava na alegria que eu falei, diabo, viu aí, eu vim pra igreja, comigo tem esse negócio não. Se eu quero uma coisa, eu consigo. E eu tava todo feliz ali, me sentindo ali vencedor, né, aquela coisa toda. E lá os obreiros não sentavam de frente para a congregação, eles sentavam de frente para o púlpito. Diferente das assembleias, né? Que os obreiros sentam de frente para a congregação. Lá eles sentavam de frente para o púlpito. Aí você, vamos chamar o pastor para pregar. Aí quando o pastor levantou, que ele virou, era o pastor do vídeo que o Fernando me mostrou. Eu parei na igreja que ele ia me levar. Eu falei, eita, essa aqui é a igreja que o Fernando falou que ia me trazer. Aí eu já vi um negócio diferente em mim. Eu falei, eita, não foi eu que vim aqui não. Foi Deus que me trouxe aqui. Deus quer alguma coisa comigo aqui neste lugar. Eu pensei, não, Deus quer alguma coisa comigo. Aí eu já tive interesse de conhecer Deus. Porque eu parei na igreja que o Fernando ia me levar e parei lá sem saber que era lá. E eu já tinha batido em outras igrejas, já tinha rodado, já tinha andado umas meia hora procurando igreja, e eu fui bater logo na igreja onde ele ia me levar, em uma igreja que não tinha placa, não tinha nada, não tinha nem como você saber que era igreja assim, olhando, porque não tinha identificação. Aí eu falei, aí perguntou quem quer aceitar Jesus como Senhor Salvador, eu já aceitei logo, eu nem lembro o que pregou, eu lembro que eu tinha que aceitar Jesus porque Deus tinha algo comigo. Aí falei pro Fernando aquilo, contei pra ele, né, e ali eu comecei a frequentar aquele lugar, porque eu queria saber o que Deus tinha comigo, o que Deus queria comigo. Aí comecei a ler Bíblia, comecei a orar, né? Comecei a me consagrar a Deus. Na época eu não estava trabalhando para o homem. Então eu passava praticamente o dia todo lendo a Bíblia, orando. Eu lia 40 capítulos, 80.
Eu já li o Novo Testamento num dia, entendeu? Já li a Bíblia 3, 4 vezes num ano. A escola dominical começava lá 9 horas, aí acabava 10, 11 horas, eu segurava os professores até 1 hora, porque eu estava lendo muito e orando muito, e eu indagava e eu perguntava, e eles nunca me ofenderam pela minha sede e pela minha fome de querer conhecer a Deus, como já aconteceu em Assembleia de Deus. Eu entrava 8 horas da manhã do sábado, lá tinha um porão, e saía só 8 horas do outro dia, em jejum, sem comer, às vezes sem beber água, não dormia, de um dia para o outro, saía, 8 horas da manhã em casa, tomava banho, tomava café e voltava para a escola dominical. Não sentia cansaço, não sentia nada, e frequentando ali, buscando, orando, aquela coisa toda, né, querendo conhecer Deus. Aí eles falaram, na hora de batizar, vamos batizar você. Eu falei, batizar é um compromisso mais sério, né, que você tem que estar ali na congregação, né? Você tem que estar ali obedecendo à liderança, naquilo que é de Deus, não é naquilo que não é de Deus não. Aí obedecendo à liderança. E o curso para batismo não era 6 meses, era aula, tinha dever para você fazer em casa, tinha lição, e eu fui, né, fazer o curso do batismo. Mas ficou um negócio no meu coração, né, eu 19 anos, e a gente, da minha geração, assim, muito assim, impetuoso, né, aquela coisa toda assim, bem de jovem mesmo, ainda mais na minha época, né? Eu falei, poxa, ir na igreja, ficar obedecendo homem, isso aí tem que ser Deus ali. Como é que eu vou ficar obedecendo pessoas que Deus não tá? Olha só, Deus já me falando que eu tinha que obedecer à liderança. E eu não tinha assim estudado sobre isso. Veio ao meu coração, né? Que eu tinha que ser obediente ali à congregação, enfim, nas coisas de Deus. Tinha que levar a sério, né? Aí eu cheguei no pastor Sérgio, aí falei, pastor Sérgio, ele, o que é, Wesley? É o seguinte, pastor, vocês evangélicos, crentes, falam que Deus está aqui. Os católicos falam que Deus está lá. Os espíritas falam que Deus está lá. Como é que eu vou saber que Deus está aqui para mim obedecer a Deus, obedecer aí a liderança e tudo mais? Aí o pastor Sérgio, sábio, né, humilde, falou, Wesley, isso aí é orando. Ele não falou que eles eram os certos, que eles eram os verdadeiros. Ele não ficou exaltando a religião evangélica. Ele não ficou exaltando a placa lá da igreja, que foi a Igreja de Cristo Shekinah. A placa da igreja, a denominação. Ele não ficou exaltando, né, a religião, a religiosidade. Ele falou, orando. Aí como eu já estava orando, achei massa. Falei, é só orar, pastor? Aí ele viu minha empolgação, ele assustou, né? Ele, Wesley, calma aí, mas Deus pode te responder hoje como daqui a 20 anos. Eu falei, pastor, é só orar? Ele, Wesley, é só orar. Eu falei, então tá tudo certo, pastor, só isso que eu preciso. E eu tinha um tempo, né, até o dia do batismo, ainda faltava alguns meses. Então aí que eu comecei a orar de noite, eu orava de madrugada, me jejuar e ler Bíblia. E perguntando, Deus, o senhor tá naquela igreja lá, o senhor quer que eu batizo lá, o senhor quer que eu seja crente, e orando e buscando aquela coisa toda. Aí quando foi 11 horas da noite, eu coloquei o relógio para despertar 5 horas da madrugada, que era o horário que eu levantava para orar. Lá tinha a casa da bênção do lado, de onde eu morava, porque onde eu comecei a frequentar a igreja só tinha culto 2 vezes na semana, quarta e domingo. E para mim era muito pouco. E o pastor ali ainda não tinha me liberado o porão para estar orando. Eu pedi depois para estar orando no porão e passando ali noites, madrugadas inteiras em oração e etc. Então eu ia ali para a casa da bênção, tinha uma torre. Eu ia para lá 5 horas e ficava lá o dia todo buscando a Deus, orando, de noite, de madrugada. Às vezes voltava em casa só para almoçar, e às vezes nem ia voltar para almoçar. E às vezes até fazia uns trabalhos lá, que os obreiros me pegavam lá, me pegavam para abrir culto, para orar. Eu arrumei muito banco ali naquela casa da bênção, limpei muito banco ali. E ficava ali orando e buscando a Deus. Aí nesse dia, 11 horas, eu olhei o relógio, 11 horas. E coloquei ele para despertar 11h30, ou 5 horas da manhã. E eu nem tava com sono. Aí quando eu deitei no colchão, aí eu comecei a escutar uma voz. E nem com sono eu tava, não deu a pegar no sono, porque eu não tava com sono. Mas eu tinha que dormir aquele horário para acordar 5 horas. Aí eu escutei uma voz, bem baixinha. Ele é nosso Deus, que perdoa os seus pecados. Aí eu não abri o olho.
Aí aquela voz foi aumentando. Ele é nosso Deus, que perdoa os seus pecados. Aí aquela voz foi aumentando e eu comecei a flutuar. Aí eu comecei a flutuar e a voz aumentando. Parecia uma voz, mas parecia muitas. Parecia muitas, mas parecia uma. Hoje eu entendo que é como um coral, né? Que coral é muitas vozes, mas parece uma. E parecia voz de mulher, mas eu sabia que não era mulher. Aí aquela voz começou a aumentar. E cada vez que a voz aumentava, eu começava a levitar mais alto. E eu comecei a sair do colchão e levitar, e a voz aumentando. E eu escutei um monte de passarinho na minha janela, batendo na janela, pá, 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 e eles querendo entrar dentro da minha casa, um monte de passarinho. Eu escutava os passarinhos querendo entrar dentro de casa, isso de noite. Isso já era 11 horas da noite, 23 horas. E os passarinhos querendo entrar dentro do meu quarto, eu escutava os passarinhos, escutava essas vozes, e a voz aumentando e eu flutuando, e ela cantava: Ele é nosso Deus, que perdoa suas iniquidades. O nosso Deus, Ele é santo. E começaram a magnificar Deus, glorificar Deus, exaltar Deus, falando que Ele tinha perdoado meus pecados, falando que Ele tinha perdoado minhas iniquidades. E eu já pensei, isso aqui é capeta, isso aqui é demônio, eu tô cheio de diabo, eu tô cheio de satanás, porque o diabo se transfigura em anjo de luz, e eu tô frequentando a igreja há pouco tempo, Deus não ia visitar uma pessoa como eu, pecadora desse jeito, isso aqui é o diabo em mim. Aí eu: sai de mim, diabo, em nome de Jesus, sai do meu corpo, Satanás, sai do meu corpo. Eu comecei a falar: sai de mim, diabo, sai de mim, diabo. E a voz aumentava mais ainda: Ele é nosso Deus, que perdoa os seus pecados. Ele é nosso Deus, que perdoa suas iniquidades. O nosso Deus, Ele é santo. E cantando, e os passarinhos, e eu pensando que era capeta, e eu flutuando. Aí eu parei assim no ar, flutuando. Falei: não, isso aqui não é o diabo não. Se fosse o diabo eu já tinha caído aqui no colchão aqui, essa voz já tinha sumido. Isso aqui é Deus falando que tá lá com os crentes, tá lá com os evangélicos, que é pra me batizar, que é pra me congregar lá com os irmãos. Sabe uma coisa? Eu vou relaxar, ouvir esses hinos e vou levar pros irmãos cantar. O meu erro que foi que quando ele terminou de cantar, eu não escrevi logo num papel. Esse foi o meu erro. Eu devia ter escrito logo o que eles estavam cantando. Então ficou guardado só essa parte do louvor que eles estavam cantando. Mas eu sei que depois eles ficavam cantando coisas que engrandecia a Deus. Aí quando passou um tempo, eu fui abaixando e a voz foi diminuindo. Fui abaixando e a voz diminuindo. Aí quando me colocou no colchão de novo, que eu senti o colchão, a voz sumiu. Os passarinhos sumiu e falaram assim, e deixaram para mim 105. Deixaram para mim o Salmo 105, que é a história de Deus libertando o povo do Egito e levando para a terra de Canaã. Eles deixaram para mim o Salmo 105. E eu fui no relógio. Quando encostei no colchão, eu já fui no relógio, porque eu queria saber quanto tempo eu fiquei naquela experiência. Aí quando eu fui no relógio era 11h30. Eu fiquei meia hora nessa experiência. E foi assim que eu comecei a buscar a Deus. Foi assim que eu passei a conhecer Deus. Foi assim que Deus me chamou. Então eu não aprendi de Deus através de congregação, de placa, de curso teológico, etc. Eu passei a conhecer Deus porque Ele se revelou na minha vida de uma forma pessoal e particular. Então a minha convicção não está à venda. Não está à venda por causa de púlpito, por causa de congresso, por causa de festa, por causa de título, por causa de cargo. Então eu não sou inspirado a buscar Deus por causa de glória, honra e louvores humanos. Não foi assim que eu aprendi e nem aprendo com Deus. Porque você tem que continuar conhecendo a Deus. Porque Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria, de ciência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. Você nunca aprende tudo de Deus. Os anjos que estão lá no céu ainda estão aprendendo com Deus.
A sabedoria ainda está aprendendo com Deus, a ciência, a inteligência, o discernimento ainda estão aprendendo com Deus, o conselho está aprendendo com Deus, a fortaleza, o temor ainda estão aprendendo com Deus. A Bíblia fala que existem 7 espíritos que estão diante do Senhor, que são os 7 aspectos do Espírito Santo. O Espírito do Senhor, de sabedoria, de ciência ou inteligência ou discernimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e temor de Deus. Todos eles são alunos de Deus, discípulos de Deus. Todos ali no céu ainda estão aprendendo com Deus. Então, o próprio saber aprende com Deus. Então, não há como você conhecer a Deus totalmente. Você está sempre aprendendo sobre Ele. Isto é, se buscar. Se Ele se revelar. Porque se Deus não se revelar, pode ler Bíblia, pode fazer curso teológico, etc. Se Ele não se revelar primeiro, não há como se entender as Escrituras. Paulo era teólogo. Paulo era bacharel, doutorado. Aprendeu aos pés de Gamaliel, doutor da lei. Mas ele não conhecia Deus. Porque ele só foi conhecer a Deus a partir do momento que Cristo se revelou na vida dele. Porque você só pode conhecer a Deus a partir do momento que Cristo se revela na sua vida. Que você toma Ele como único Senhor e Salvador da sua alma, arrependido e convertido dos seus pecados. Eu tive uma experiência, eu ainda continuo tendo experiências como essa. Não foi só naquela época. Eu tive uma experiência e eu estava conversando com um espírito, e esse espírito é um demônio, e eu perguntei para ele o que ele sente mais falta no céu. Eu perguntei, o que você sente mais falta no céu? Eu perguntei para esse espírito. Ele me disse que o que ele mais sentia falta no céu era a escola da ciência. A escola da ciência. Então existe um lugar lá, celestial, onde os anjos aprendem. E ainda eu falei assim, como é que tu se deixa ser enganado por Satanás? Tu era um anjo, tu estava lá com Deus, e agora tu é um diabo e um demônio. Ele abaixou a cabeça triste. E tem outras coisas nesse aspecto, mas eu não vou comentar agora essa revelação. Então eu continuo tendo revelações como essa. Eu já fui arrebatado 2 vezes ao céu. E numa dessas que eu fui arrebatado, e foi há pouco tempo, foi de eu estar orando lá na madrugada onde eu oro, e os líderes lá do departamento de jovens estavam fazendo um congresso, e eles começaram a me criticar, porque eu estava clamando o que eu estava clamando. Eles falaram da altura que eu estava clamando, mas não só da altura, mas aquilo que Deus estava me dando, que hoje se concretiza e tem se cumprido nos dias de hoje. As coisas que eu estava clamando lá. E cada vez vão se cumprir mais. E eles se sentiram incomodados, as luzes estavam até acesas, eles apagaram as luzes, saíram, falaram que não podiam orar lá comigo, porque eu estava atrapalhando eles. E o título da campanha que eles estavam fazendo era o clamor da madrugada. Clamor é grito. Tem dicionário aí, só ler. Aí é o grito da madrugada. Tá, parece nome de filme de terror, né? Mas é isso mesmo. E eu estava lá fazendo o que a campanha requeria. Mas só que eu estava orando dentro daquilo que Deus me deu, não daquilo que eles queriam. Entendeu? Porque eu oro dentro daquilo que Deus me dá, não que o homem quer que eu ore. Não que o mundo quer que eu ore. Porque minha inspiração não é de glória, honra e louvores humanos. E isso incomoda quem busca essas glórias, honras e louvores humanos. Aquilo que Deus me deu incomoda esse tipo de gente com esse tipo de inspiração. E ficaram incomodados lá. E me distrataram. E eu fui orar a Deus, Senhor, eu estou errado. Porque se eu estou errado, eu vou consertar. Se eu tenho que pedir perdão para os irmãos lá, eu peço. Eu deixo de orar lá. Teve uma oportunidade que um pastor veio falar comigo. Para mim não estar clamando lá, que estava atrapalhando os irmãos lá numa campanha. Eu deixei de orar lá nesse tempo. Eu deixei de frequentar. Quando passou um tempo, eu perguntei para aquele obreiro, para aquele pastor, e aí, os irmãos estão vindo orar aí? Todos sem graça. Não, irmão, era só durante o tempo. Não estava mais orando. Então ele falou que não estava orando por minha causa. Mas quando eu deixei de orar lá, eles não continuaram orando, eles parou. E teve outra mesma coisa. Diz que chegou lá no porteiro. Diz que eu estava orando lá em um momento, que o irmão falou que não podia orar comigo lá, que atrapalhava ele. Deixei também de orar lá. Depois eu perguntei para esse irmão, e aí, aquele irmão tá vindo orar aqui, irmão? Tá nada, irmão Wesley. Então, assim, ele falava que não orava por minha causa, mas eu não estava lá mais orando. Por que ele não ficou lá orando? Então, tudo espíritos demoníacos para querer impedir, abafar aquilo que Deus me deu. Mas eles não conseguem.
mas às vezes eles têm vitória durante um tempo, porque depende muito da sua perseverança naquilo que Deus te dá. E hoje eu já amadureci nisso. Então essas pessoas não conseguem tirar mais a minha perseverança, porque eu sei do que eu tenho crido, e eu sei o que eu estou fazendo, está dentro de uma direção de Deus. E nessa oportunidade, quando eu fui arrebatado, um anjo foi no meu quarto, ele me abraçou, botou a mão nos meus olhos e falou assim, ora para subir que o pai quer falar contigo. E eu falei, pai, quero subir. Nós subimos, e eu subia com esse anjo, ele abraçado comigo. E quando esse anjo chegou lá diante de Deus, uma das coisas que esse anjo falou, ele falou assim, pai, deixa eu ficar com o Pai Santo, deixa eu ficar com ele tantos dias, porque ele está sendo muito humilhado nesse contexto, onde ele congrega. Ele está sendo muito humilhado lá, pai. Ele está passando de largo ali. Então ele começou a falar das coisas que eu estava sofrendo ali com Deus. Então eu sei que eu estou na direção de Deus. Eu sei que eu estou na inspiração de Deus. Mas infelizmente nem todos podem entender, compreender, porque eles não tiveram revelação de Deus. O apóstolo João falou que só quem andou com Deus pode entender a mensagem que eles próprios estavam transmitindo. Então só pessoas que tiveram essa revelação, que tiveram essa intimidade no contexto espiritual com Deus, pode entender o que eu estou falando, porque também passam por isso. E outros vão passar por isso, não estão entendendo agora. Muitas pessoas no passado, eu já preguei certas coisas, trouxe certas revelações e profecias de certo, que me criticaram. Mas passou-se o tempo, elas amadureceram, elas cresceram. E chegaram em mim e conversaram sobre isso. Teve gente que chegou em mim, Wesley, a gente amadurece, né? Então tem pessoas que elas ainda vão alcançar esse tipo de entendimento. Mas enquanto não alcançam, elas rejeitam. Como Paulo rejeitava o evangelho, mas chegou um tempo que Deus se revelou na vida dele, através de Cristo, uma experiência íntima e profunda. E ele, que passava a perseguir os discípulos, ele passou a ser perseguido por aquela mensagem que ele achava que não era de Deus, que não era Deus. Mas quando Cristo se revelou na vida dele, ele percebeu que aquela mensagem é a mensagem de Deus. E ele passou também a pregar aquela mensagem. E ele passou a ser perseguido por ela. Porque a mensagem que não traz perseguição do mundo, de Satanás, dos carnais, dos ímpios, não é a mensagem de Deus. A mensagem de Deus sempre vai gerar perseguição do mundo, de Satanás e dos ímpios, inspirados tanto por Satanás como pelo próprio mundo, como pelas suas próprias concupiscências. Beleza? Eu poderia aprofundar mais, estou sendo sucinto, mas que o Espírito Santo deposite sobre sua vida, sobre sua casa, mais do Espírito do Senhor, de sabedoria, ciência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor de Deus. Que a sua vida seja repleta do reino e da justiça de Deus. Que toda a sua casa seja repleta da salvação de Cristo, como único Senhor e Salvador de vossas almas. Até mesmo os seus seguidores disseram: isto é muito difícil de entender. Quem poderá explicar o que ele quer dizer? Jesus sabia que os seus seguidores estavam reclamando e disse-lhes: isto perturba vocês? Então que pensarão vocês se me virem, o Messias, voltar para o céu? Somente o Espírito Santo dá a vida eterna. Aqueles que nasceram só uma vez de nascimento físico nunca receberão este presente. Porém agora eu lhes disse como consegui esta verdadeira vida espiritual. Mas alguns ainda não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e por quem seria traído. Depois observou: isso é o que eu queria dizer quando afirmei que ninguém pode vir a mim se meu Pai não atrair a pessoa a mim. Nesse ponto, muitos dos seus seguidores voltaram atrás e o abandonaram. Então Jesus voltou-se para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Mestre, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. E nós cremos nessas palavras e sabemos que o Senhor é o Santo Filho de Deus. Então Jesus disse:
Eu escolhi vocês 12, contudo, um é um diabo. Ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariote, um dos 12, por quem seria traído. João, capítulo 6, do versículo 60 ao 70. Mas apesar de todos os milagres que ele havia feito, a maioria do povo não queria crer que ele era o Messias. Foi justamente isso que o profeta Isaías havia predito. Senhor, quem acreditar em nós, quem aceitar os poderosos milagres de Deus como prova? Porém, eles não podiam crer, pois acontecia como Isaías também tinha dito. Deus cegou os olhos e endureceu o coração deles para que não possam ver, nem entender, ou voltar-se para mim, para que eu cure todos. Isaías estava se referindo a Jesus quando fez esta predição, porque ele teve uma visão da glória do Messias e profetizava acerca dele. Contudo, mesmo entre os líderes judaicos, muitos criam que ele era o Messias, mas não declaravam isso a ninguém, por causa do medo que tinham de serem expulsos da sinagoga pelos fariseus, pois eles gostavam mais do louvor dos homens do que o louvor de Deus. João, capítulo 12, do versículo 37 ao 43. Mas nós somos filhos de Deus, e portanto somente aqueles que andaram e falaram com Deus nos ouvirão, os outros não. Esse é outro modo de saber se uma mensagem vem realmente de Deus, porque se vier, o mundo não a ouvirá. 1 João, capítulo 4, versículo 6. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos seus juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo. Vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu conserto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão. Mandou adiante deles um varão, que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar. O dominador dos povos o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para, a seu gosto, sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Então, Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã. E ele multiplicou sobremodo o seu povo e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Mudou o coração deles para que o aborrecessem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cã. Mandou as trevas que as escurecessem, e eles não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue, e assim fez morrer os peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmeras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu território. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e as suas figueiras, e quebrou as árvores dos seus termos.
falou ele, e vieram gafanhotos e pulgão em quantidade inumerável, e comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças, mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para os alumiar de noite. Oraram, e ele fez vir codornizes e saciou-os com o pão do céu. Abriu a penha, e dela brotaram águas, que correram pelos lugares secos, como um rio, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo, e tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes as terras das nações, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Salmos 105. Conteúdo sobre manejo de dog, principalmente aí o Dog Box, é no canal WNPC Dog Box, beleza? Falou, fique com Deus, tudo de bom.